Boa noite, gente. Todo mundo bem? Então tá bom. Não tá tão frio hoje, né? Até vou falar sem casaco, apesar que eu falei sem casaco semana que vem também. Eu acho que a obesidade diminui o frio, né? A gente começa a falar, vai esquentando, quando tu vê já tá um calor. Mas a gente está começando uma nova série de mensagens, onde, na verdade, não é o mês todo, são 3 semanas. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa estratégia da igreja. Aqui na igreja nós usamos essa estratégia para a gente poder avançar como igreja. Nós temos a ideia do conectar, do crescer e do servir, como uma escadinha mesmo. Que para a gente conseguir estar participando do outro, a gente tem que estar na primeira parte da escada. Então a gente precisa estar conectando com Deus e com as pessoas. A gente precisa estar crescendo, evoluindo e a gente precisa servir para que o reino possa avançar. Para que isso que o Nilson falou aqui agora há pouco para a gente, nessa música, possa acontecer. Para que a gente tenha cada vez mais igrejas, para que a gente possa trazer essa construção de um evangelho simples, de um Deus próximo, para todas as pessoas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conectar. Você já pensou que, apesar de a gente viver muitas coisas durante o nosso dia, durante a nossa semana, nós conectamos de verdade com pouquíssimas? Muitas coisas nós não conectamos. Nós temos uma desconexão diária, na verdade. Nós estamos trabalhando, mas nós não estamos vinculados à empresa. A primeira proposta melhor que a gente tiver, a gente deixa aquela empresa e vai para uma outra, porque nós não temos um vínculo de verdade. No trabalho a gente quer o dinheiro. Né? E eu acho que vivendo no mundo capitalista está tudo bem isso acontecer. Mas nós não estamos na empresa vinculados de verdade, se entregando de verdade, genuinamente, entregando a nossa vida para aquilo. E eu acho que até certo ponto está tudo certo. Mas às vezes nós temos uma desconexão dentro de casa. Nós estamos em família, mas a gente acaba não se envolvendo emocionalmente como família. Às vezes a gente até está junto, nós estamos de corpo presente, como fala, mas a gente não está realmente conectado. Às vezes nós conversamos com pessoas, mas só porque a gente precisa falar. A gente não está ouvindo de verdade. A gente não está se importando de verdade. A gente não está tentando conectar com aquela pessoa, ou com aquelas pessoas. Nós consumimos muito conteúdo. Hoje nós somos a geração que mais tem acesso à informação e a conteúdos. Agora na palma da nossa mão, meu telefone está ali, não posso mostrar, mas na palma da mão aqui no iPad. Se eu quiser jogar para o lado e abrir uma página aqui, eu vou ter qualquer informação que eu quiser. Eu vou ter muito conteúdo. A gente está no Instagram passando por um monte de notícia legal, por um monte de coisa interessante, recebendo um monte de estímulo. Nós estamos consumindo muitos conteúdos, mas a gente tem a tendência a não refletir sobre eles. Nós somos a geração que lê só o título. Você já notou isso? Nós às vezes estamos discutindo com coisas que a gente não tem a mínima noção, porque a gente lê o título e no título da matéria agora, os jornais sabem disso, a mídia sabe disso, que eles precisam já colocar um conteúdo naquela matéria, no título dela, que vai fazer a gente achar interessante. Então eles já colocam ali uma informação que a gente acha que só com aquela informação a gente sabe discutir sobre algo. Porque nós não nos aprofundamos. A gente não entra de verdade numa reflexão para conectar com aquilo que a gente está recebendo como conteúdo. E nós falamos que nós temos fé. Muitas vezes nós falamos que nós gostamos de Deus, que nós amamos o Senhor. Que realmente Jesus morreu. E isso é muito bom, muito positivo. Mas é uma fé sem compromisso. É uma fé que não tem nenhum direcionamento posterior a isso. É uma fé sem nenhum tipo de conexão. Não, mas Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que eu viva o amor. Deus quer que eu viva a minha vida da melhor forma possível. Só que isso é segundo a minha perspectiva e não a perspectiva real de Deus. Uma conexão verdadeira não é apenas presença. Não é simplesmente estar em algum lugar, mas entrega. É um envolvimento, é uma permanência em algo. Nós podemos estar no mesmo lugar que alguém e ainda assim a gente está completamente distante da pessoa que a gente está do lado. A gente pode até estar fazendo algo bom, mas sem estar realmente envolvido com algo. Se com tantas coisas nós vivemos desconectados, será que nós estamos realmente conectados com Deus? Talvez a sua resposta é sim. Mas o que você usa como parâmetro? Qual que é o seu parâmetro para dizer que você está conectado com Deus?
que você está comprometido com Deus, que você tem uma ligação real com Deus? O que faz você pensar que sim? Talvez são boas ações. Você diz, no meu dia a dia, eu tomo boas ações. Eu faço coisas bacanas para as pessoas. Eu agradeço pela minha vida todos os dias, eu oro pela comida. Antes de dormir, a hora que eu estou quase desligando o meu disjuntor, eu oro e falo, Deus, muito obrigado por ter cuidado do meu dia hoje. Talvez você diga que você está conectado com Deus porque a vida está bacana. Cara, com tudo que eu estou vivendo, não tem como eu dizer que não tem como Deus não está conectado comigo. Olha só, tanta gente passando por isso, passando por aquilo, e eu estou tranquilo, eu estou bem. Então, talvez isso é um parâmetro para você dizer que você está realmente conectado com Deus. Talvez você vai dizer, cara, porque Deus me ama. Então, se Ele me ama, Deus força essa conexão comigo. E isso, muitas vezes, é um parâmetro que a gente usa. Não, porque Deus, Ele me ama. E significa que Ele vem e força essa conexão. E aí significa que eu estou realmente conectado com Ele. Ou talvez, sim, estou conectado com Deus porque eu vou na igreja. Todo domingo eu estou frequentando a igreja e isso faz com que eu saio de lá mais leve, eu me sinto bem, eu me sinto melhor. E aí isso melhora às vezes o começo da minha semana. E aí isso faz com que eu esteja conectado com Deus. Porque eu estou tomando uma atitude de ir aos domingos. Ouvir o pastor falar algumas coisas. Mas talvez você diga assim, cara, não estou conectado com Deus não. Porque durante a minha semana eu não lembro dele. Quando eu vejo deu domingo de novo, já vou na igreja de novo. Não orei nem um dia. Não li a Bíblia nem uma vez. Eu vi que um amigo meu estava precisando e eu não ofereci ajuda. E aí você diz assim, não estou conectado com Deus não. Nossa conexão não está muito legal. Ou talvez você diga assim, não tem como eu estar conectado com Deus, porque minha vida está ruim. Tem muita gente aí fazendo coisa pior e melhor do que eu, então é óbvio que Deus não está conectado comigo. Ou talvez, nem vou na igreja. Não busco Deus, não faço nada, não estou fazendo nada nesse sentido, então não estou conectado com Ele. Independente de você se sentir conectado ou não, existe uma verdade bíblica que traz um contraponto interessante para a gente. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. O que isso significa? Todos nós fomos desconectados de Deus. Deus, Ele nos criou conectado com a gente. Deus, Ele nos criou e colocou em nós o seu fôlego de vida. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Então nós somos parecidos fisicamente com Deus, mas nós também temos atributos de Deus. Por que a gente consegue demonstrar amor? Tem alguns bebezinhos aqui. Por que a gente consegue demonstrar amor para uma criança? Porque Deus, Ele é amor. Então nós temos características de Deus que fazem parte e nos ajudam a viver melhor uma vida. Então isso acontece porque nós somos parecidos com Ele. Só que Deus nos criou para que a gente estivesse o tempo todo conectado, para que a gente estivesse interagindo com Ele, para que nós caminhássemos junto com Ele durante todo o tempo. Só que o pecado, ele afeta o ser humano desde o início. E ele nos desconecta de Deus. O pecado, ele cria uma desconexão que não existia. E a partir de quando ela começa a existir, ela começa a trazer sérios problemas para a nossa forma de viver. Essa desconexão com Deus começa a afetar as nossas relações. Essa desconexão com Deus começa a afetar a nossa perspectiva de vida. Essa desconexão com Deus, que é o pecado, começa a afetar todo o nosso ser. Porque nós não fomos criados para desconectar dele. E essa desconexão, ela afeta a nossa vida como um todo. E é por causa disso que nós passamos a morrer. Por causa do pecado, o ser humano começa a morrer fisicamente. Nós começamos a morrer emocionalmente por tomar decisões muito afastadas de Deus que nos levam a matar os nossos relacionamentos. Nós começamos a morrer espiritualmente, porque nós estamos afastados de Deus, e isso afeta a nossa vida espiritual. E por último, nós podemos morrer afastados de Deus eternamente, ir para o inferno. Tudo isso porque nós estamos desconectados de Deus. E a gente precisa reconectar com Ele. Como que a gente faz isso? Como que essa reconexão acontece? Como que a gente busca essa reconexão? E é isso que eu queria que a gente pensasse um pouquinho. Durante a história, nós temos o judaísmo,
que traz uma tentativa de reconexão com Deus. O judaísmo diz para a gente que essa reconexão acontece através de sacrifícios, através de uma vida piedosa e de algumas leis que nós precisamos cumprir. E aí, durante muito tempo, o ser humano fazia sacrifícios. Durante muito tempo, nós colocávamos ali animais para fazer sacrifícios para Deus, para mostrar que os nossos erros e os nossos pecados geram morte. E aí os judeus diziam que o sacrifício precisa acontecer. Inclusive, isso ainda é um problema para eles hoje. Porque o judeu não consegue mais sacrificar porque eles não têm o templo. Porque tem uma mesquita em cima lá. E eles não conseguem reconstruir o templo de Salomão. E essa é uma grande guerra que existe dos muçulmanos com os judeus. E isso vai perdurar durante muito tempo. Porque eles não conseguem mais fazer os sacrifícios. Porque eles enxergam que eles ainda precisam viver a vida dessa forma para gerar reconexão com Deus. E é impossível reconectar com Deus de uma ação prática, porque os sacrifícios que eram feitos eram imperfeitos. Eles precisavam todos os anos refazer os sacrifícios. A cada novo pecado, a cada nova situação que acontecia, onde eles tomavam decisões contrárias a Deus, eles precisavam refazer os sacrifícios. Então não era algo perfeito, não era algo que conseguia conectar eles de uma vez por todas e resolver o real problema, que é o pecado. Aí, depois de um tempo, nós tivemos a Igreja Católica, que fala para a gente que para a gente conseguir reconectar com o Senhor e ter a salvação, nós precisamos estar ligados à Igreja. E aí eles têm aquela fala, extra ecclesiam nulla salus, que significa não existe salvação fora da Igreja. E essa fala, ela foi perdurando durante muito tempo. E aí foram se criadas outras coisas. Para começar, através do medo, dizer para as pessoas que elas precisavam estar dentro de um clube. Que elas precisavam apenas para receber a salvação e ser conectadas com Deus novamente, elas precisavam estar sendo firmadas diante de um papel. Estando dentro de uma comunidade, simplesmente. Daí a igreja começou a criar uma bula de excomunhão, que dava para o Papa o poder de mandar alguém para o inferno. Alguém que estava fazendo algo que a igreja não concordava, essa pessoa era excluída. E ela recebia um papel, que é o que significa ser excomungado até hoje. Alguém excomunga, alguém que exclui, alguém que tira. Então a igreja dava esse papel para as pessoas que pensavam diferente deles. Que, por óbvio, dizia para essas pessoas que elas não podiam conectar com o Senhor. E aí, em 1517, a gente tem a Reforma Protestante, onde uma das grandes figuras, que foi Martinho Lutero, um monge alemão que criticava essas práticas e começou a dizer assim, gente, mas Efésios fala para a gente que a salvação ela não é assim, ela é pela graça, que a reconexão com Deus, Paulo escreveu algumas coisas interessantes que não é dessa forma. Só que nós ainda precisamos reconectar. As pessoas precisam de conectar com Deus e eu acho que não é desse jeito. E aí a gente cria agora uma divisão na igreja, onde a reforma critica algumas coisas e diz a salvação agora é pela graça. A reconexão não vem de algo que nós podemos fazer diretamente. É Deus que dá esse primeiro passo para resolver o nosso problema. Mas hoje, nós vivemos um momento onde o universalismo é muito forte. O universalismo é um ramo da teologia, onde ele diz para a gente que existem... Deus ele é amoroso. Deus ele não quer que ninguém vá para o inferno. Deus ele quer reconectar com todos. Então, no final das contas, não interessa o jeito que você está vivendo a sua vida. Você vai para o céu. Deus vai reconectar com você de alguma forma. Porque Ele ama a todos desesperadamente. Mas aqui nós temos alguns conceitos, extraídos inclusive da Bíblia, todos eles, que dizem para a gente que nós precisamos agir de algumas formas para gerar essa conexão com Deus de novo. Para a gente poder ser reconectado com o Senhor. Mas são apenas partes da Bíblia. Não é um conceito completo. O que a Bíblia fala para a gente? Uma certeza que nós temos é que existe apenas um mediador. Paulo escreve isso para a gente lá em 1 Timóteo 2, que ele fala, pois há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Então Paulo deixa muito claro que existe apenas uma pessoa. Não existe ninguém aqui na terra a quem nós vamos recorrer e pedir para que ela fale com Deus. Eu não sei se vocês já viram o filme, eu acho que provavelmente todos aqui, ou uma grande parte, assistiu, os mais novos talvez não. O filme O Alto da Compadecida. Não sei se vocês lembram desse filme. Tem uma parte, eu acho ele muito engraçado. Tu já viu sim, Moisés, para de te esconder. Tem uma parte que eu acho muito interessante, que é o momento onde, eu esqueci agora o nome do cara lá, que ele está diante ali da Virgem Maria e Jesus, e ele está tentando pedir para ela intervir, para que ele não vá para o inferno, que ele agiu mal. Então ele é um muito enigmático essa ideia de que existe alguém que vai conseguir intervir para fazer com que Jesus não seja justo segundo as nossas maldades, para que Jesus apenas nos reconecte com Ele de qualquer forma que a gente está vivendo. E esse texto ele é muito específico com a gente. Esse texto ele é muito claro, onde ele mostra que não existe nenhum mediador. O único mediador foi alguém que fez o sacrifício perfeito. O sacrifício que aconteceu apenas uma vez, que resolve o problema do judaísmo dos sacrifícios, onde Jesus se torna o sacrifício vicário, que significa substituto. É aquele sacrifício que substitui o nosso sacrifício por causa do nosso pecado. Jesus ele é o único que pode resolver esse nosso problema de reconexão. Porque ele morreu uma morte injusta. Jesus viveu e não pecou. E o salário do pecado é a morte, segundo Paulo diz. E lá em Gênesis 3, quando o homem peca, Deus deixa muito claro de que vocês vão morrer. Porque agora vocês entendem a maldade e vocês são afetados por ela e vocês não vão conseguir tomar decisões boas. É por isso que eu não queria que vocês comessem do fruto. Eu não queria que vocês tivessem conhecimento da maldade, porque vocês não vão conseguir lidar com ela. E esse é o grande problema. Porque além de estarmos afastados e desconectados de Deus, a gente precisa lidar com as nossas maldades. Nós precisamos lidar com o pecado. E quanto mais a gente vai entrando na vida alheia, a gente vai entendendo que o mundo está cada vez pior em relação à maldade. Cada vez mais nós estamos tendo que tomar cuidado. Cada vez mais nós estamos entrando em alguns lugares e tendo que segurar os nossos filhos. Não que vá acontecer alguma coisa, mas a gente está com medo. Porque a maldade ela é crescente. Porque o ser humano está cada vez mais distante de Deus. Além de não conectar, a gente está indo para longe dele. E esse é o grande problema que Jesus consegue resolver. Porque quando ele morre sem pecar, ele gera uma espécie de crédito que ele diz que vai usar com a gente. Aqueles que aceitarem a ele e aqueles que comprometerem com ele. E no livro de João, ele apresenta para a gente esse quadro da conexão. Apresenta como que é o caminho para a conexão perfeita. E João fala para a gente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai conseguir reconectar sem ele. Mas talvez você tivesse um conceito, uma ideia na sua cabeça de que todos nós somos filhos de Deus. Você já ouviu isso? Não, mas todos somos filhos de Deus. Todos nós nascemos filhos de Deus, mas não é o que a Bíblia diz para a gente. Em João 1, ele fala que contudo aos que receberam, ou seja, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós temos às vezes uma ideia equivocada, que nós não conseguimos fazer a distinção de criatura de Deus e filhos de Deus. Todos nós somos criatura. Deus nos criou a todos. Todos ele colocou algo especial. Só que nós não somos todos filhos dele. Para isso nós precisamos dar alguns passos. Nós precisamos tomar algumas decisões diferentes para que a gente se torne filho de Deus. E juntando esse texto com outro texto de Marcos 16, onde Jesus diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele está falando sobre reconexão. Jesus está dizendo, todo aquele que crê, batizar e comprometer comigo, esse vai reconectar com meu Pai. Esse eu vou conseguir resolver os problemas que o pecado trouxe para a vida dele. Não existe um outro passo para que a gente se torne filho de Deus.
É o único caminho para que isso aconteça. Talvez você hoje precise dar esse passo. Talvez hoje esse é o caminho que falta para você. Se tornar um filho de Deus e reconectar com Ele. Mas talvez você já tenha tomado esse passo. Mas você ainda não se sente conectado com Deus de verdade. Você ainda não sente que a sua vida está linkada com a vida de Deus. Talvez você olhe e fale assim, cara, eu até já batizei, eu até sirvo na igreja às vezes, eu até leio a minha Bíblia ali 1, 2 vezes por semana quando alguém me lembra, mas eu não sinto que eu estou conectado com o Senhor. Eu não sinto que a minha vida está realmente junto com a dele. Eu não sinto essa reconexão. Existe um texto onde Jesus fala sobre como que a gente precisa viver depois dessa conexão inicial. Esse texto está lá em João 15, onde Jesus conta uma parábola, onde ele está usando uma história, onde ele criou uma analogia para trabalhar com a nossa vida e com essa ideia de que nós precisamos reconectar com Deus. E aí o texto, que é um exemplo prático para a gente, está lá em João 15, que Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele levanta. E todo que dá fruto, ele poda em volta, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho dado. Jesus deixa muito claro isso aqui, de que para a gente poder estar conectado em Deus, a gente tem que estar na videira. A videira, eu acho esse exemplo muito interessante, porque apesar de ser dividido em várias partes, a videira ela precisa de cuidados. Porque os frutos eles aparecem apenas numa parte da videira. Os frutos eles não estão em toda a videira. Não sei se vocês já viram, a ideia de uma videira, de uma parreira. Vocês já viram? O fruto da videira é a uva. E aí tem um caminho grande, assim, com vários. Parreiral, que a gente chama aqui no Brasil. Só que não é simplesmente, tu planta ela ali, ela cresce e nunca mais. Daqui 3 anos tu vai vir aqui e tu vai comer do fruto dela. A parreira ela precisa de cuidado. A videira ela precisa de atenção. E Jesus fala sobre isso aqui. Ela precisa de sol. Porque sem luz, o fruto não acontece. Ela precisa de poda. Porque ramos secos às vezes começam a interferir. Porque os ramos eles começam a crescer. E eles começam a caminhar pela árvore. E é muito interessante porque muitas vezes precisa se criar uma estrutura para que o ramo possa ir crescendo por ali. Precisa colocar uns fios para que os ramos cresçam, peguem sol e possam dar fruto. Então não é algo simples. Não é algo que tu vai plantar uma vez e não vai mais precisar te preocupar. Só que aí Jesus traz um conceito muito interessante. Quem cuida dessa videira é Deus. Deus é o cara que está ali vendo se um ramo está muito embaixo. E aí ele precisa tomar mais sol para que ele possa dar fruto. Talvez tenha outros ramos que estão sufocando aquele ali. E aí ele vai lá e ele tira, ele corta os que estão secos, para que possa dar fruto. Às vezes ele olha assim e fala, cara, eu vou precisar criar uma estrutura, porque aqui ó, ele está vindo para baixo, não está sustentando. Então o que Deus faz? Ele é um bom agricultor. Ele vai lá e ele cria aquela estrutura, para que o ramo possa dar muita uva. É uma árvore sensível, mas é um fruto maravilhoso, que dá muito. Um ramo dá vários frutos. Você e eu, nós somos enxertados na videira. E Deus trabalha para o nosso fruto. A ideia de enxerto na videira é que a videira, às vezes, eles pegam um ramo, eles precisam cortar, eles cortam a videira no meio, abrem o caminho, pegam um ramo que eles cortaram assim, fizeram uma ponta, coloca na parte, no caulezinho da videira, e aí tu precisa, às vezes, colocar um sulfilme, apertar bem e deixar um tempo, que aí vai começar a crescer um galho ali. E aí o ramo vai começar a sair dali depois de um tempo. E daqui 2, 3 anos ele está começando a dar fruto, porque ele foi enxertado numa videira. Ele está recebendo os nutrientes necessários, e ele começa
agora a dar fruto. Deus tem expectativas que eu e você demos frutos. E Ele trabalha para isso. Se não der fruto, tem uma versão, a Revista Atualizada, ela fala que quando não dá fruto, Deus ele levanta, ele corta. Mas no original está falando airo, que é a ideia de sobrepor, de levantar, de estender algo. Então Deus ele nem corta quando não está dando fruto, diretamente. Ele faz de tudo, ele levanta, ele coloca no sol, ele coloca a estrutura, porque eu quero que vocês deem muito fruto. Eu quero que vocês produzam muito. Mas o que são frutos? Fruto é a evidência de qual que é a planta. Fruto é o que vai dizer, não, realmente, isso aqui é uma videira, tem uva. Não, isso aqui é um limoeiro, tem limão. Né? Mas aonde que eu vou conseguir bergamota? Uma bergamoteira. Não vou conseguir bergamota na videira. Não tem como. Então o fruto, ele apenas evidencia qual que é a planta, qual que é a árvore, do que é isso aqui. Fruto é algo que mostra o que é aquilo ali. Segundo os seus frutos. Você está ligado aqui? Pensando na sua vida, a forma como você tem vivido hoje. A forma como você tem direcionado a sua vida. A forma como você tem tomado as suas decisões. Você está ligado aqui. Jesus aqui não está falando sobre agricultura. Jesus não está ensinando como plantar. Jesus está falando sobre a minha e a sua vida. Ele está falando sobre as nossas construções. Ele está falando sobre o jeito como nós nos conectamos com as coisas. Eu quero fazer essa pergunta para você hoje. Segundo a forma como você tem vivido, você está conectado a quê? Talvez você está conectado ao dinheiro. Talvez você está conectado a uma vida de prazeres e sexo, talvez, muitas vezes. E aí todas as decisões que você toma são baseadas nisso. Será que você está conectado com Deus, na videira? Ou você está produzindo outros frutos, estando ali no meio? Ou talvez nem frutos você está produzindo. Frutos que Jesus fala são 3 características principais que vão mostrar se a gente está ou não na videira. São frutos que nos reconectam com Deus. Primeiro são transformações internas. Uma vida semelhante a Jesus. Parecido com Ele em atitudes. E nas nossas ações. E aí o que a gente está fazendo é a mesma coisa que Jesus faria. Porque a videira, não existe outro fruto que saia dela. Se a gente está produzindo um outro fruto, está fazendo coisas diferentes, significa que não é na videira que a gente está linkado. Não é nela que nós estamos conectados. A gente, às vezes, acha porque a gente está perto. Mas, às vezes, foi plantado um outro fruto do lado da videira. E a gente acha que é videira. Nós achamos que estamos conectados com Deus, mas não existe uma transformação interna. Eu não estou mudando nada, apesar de eu achar que estou conectado com Jesus. Às vezes uma obediência e amor a Deus, segundo aspecto, de quem está ligado na videira precisa ter. Uma vida obedecendo a Deus e se importando com a opinião dEle, em como eu devo viver a minha vida. É algo visível nas atitudes e na forma como eu estou vivendo. Muda a nossa visão de mundo. Não é mais o que eu acho simplesmente, mas cara, o que Deus quer que eu haja aqui, será? Não sei. Preciso saber. Eu preciso buscar para ver qual que é a forma que Deus quer que eu viva aqui. Porque se eu agir diferente, o fruto que eu vou estar dando aqui não é uva. E aí eu estou longe do Senhor. E aí eu não vou conseguir estar ligado no Senhor. E aí eu não vou conectar com Ele. E a terceira característica principal é o amor ao próximo. O amor sacrificial. Atitudes racionais e práticas. Eu costumo dizer aqui, quase todo domingo, amor não é um sentimento, simplesmente. O amor é uma decisão. Eu preciso decidir tomar algumas ações de amor. Eu não vou sentir vontade, às vezes, de fazer. Mas quando eu estou ligado à videira, não interessa se eu estou com vontade de produzir uva. Eu preciso produzir ela. Nossa, eu estou cansado de produzir isso aqui, não interessa, eu estou ligado a isso. E o meu objetivo é produzir muito fruto.
atitudes racionais e práticas para demonstrar o nosso amor pelas pessoas. Quem está ligado à videira precisa ter isso aqui. Precisa estar tendo a sua vida transformada internamente. Precisa obedecer ao Senhor e isso afetar as decisões. E precisa amar as pessoas. João, no versículo 4, apresenta o ponto que, para mim, é o ponto principal de todo esse ensinamento. Que ele fala sobre qual que é o conceito que Jesus está trazendo para conectar com Deus. E jamais perder essa conexão com Deus. Porque é interessante que a videira, ela pode ser cortada. Essa conexão, ela pode ser desconectada de novo. Só que o versículo 4, ele traz o conceito real do que a gente precisa fazer. E aí João fala assim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Agora Jesus traz para ele. Ele fala, meu pai é o agricultor e eu sou a videira. Assim como não tem como produzir frutos se não permanecer na videira. Se vocês não permanecerem em mim, vocês não vão conseguir produzir nada. Esse texto, ele mostra por 10 vezes que permanecer conectado é muito mais difícil do que conectar. E aí Jesus, ele apresenta aqui 10, dependendo da versão 11, vezes que ele usa o verbo permanecer. Ele fala assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto se não permanecer. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar fruto. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é cortado fora. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiser. Agora, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai. Em seu amor, eu permaneço. Olha só, gente. Jesus usa 10 vezes o verbo permanecer. Que para mim é o coração desse texto. Jesus reforça durante toda a fala dele a necessidade de uma busca ativa por permanecer. É muito mais fácil a gente conectar, a gente entrar em algo do que a gente continuar em algo. Nós temos a tendência de quando as coisas começam a ficar desconfortáveis, a gente pular fora. Quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente sai pela tangente. A gente começa a tomar decisões para o outro lado. Isso é o contrário de permanecer. Por isso que é tão difícil a gente, às vezes, continuar uma caminhada com Cristo. Uma caminhada tomando iniciativas que vão nos aproximar dele. Porque a gente precisa permanecer diariamente tomando essas iniciativas e essas decisões. Jesus sabe que apenas aceitar e conectar com Deus não resolve o nosso problema da nossa maldade. E da nossa dificuldade de agir conforme Deus nos criou para agir. Por isso, nós precisamos continuar o tempo todo recebendo nutrientes de Deus. Permanecer em Deus é a única forma de produzir frutos reais. Relacionamento com Deus é algo íntimo, é algo individual. Só que para ter frutos, você precisa relacionar com o Senhor. Para ter frutos, você precisa continuar ligado à videira. Para conseguir produzir obras e coisas que vão mostrar que você está ligado a Deus, você precisa continuar ligado a Deus. Como que está o seu relacionamento com Deus hoje? Como que está a sua conexão com o Senhor? Talvez você já conectou em algum momento. Talvez você já foi alguém que teve um relacionamento top com Deus. Talvez agora você está pensando, cara, eu já tive um relacionamento ótimo com o Senhor. Eu já tive momentos onde eu amava estar com Deus. Onde eu adorava ler a minha Bíblia. E ou poder ouvir uma música que me lembrava, às vezes eu até chorava. De tanto que eu gostava de estar com Deus. Mas hoje, eu não consigo mais sentir a mesma coisa. Isso acontece porque em algum momento você foi desconectando do Senhor. Em algum momento você foi tirado. Ou talvez porque em algum momento distrações fizeram com que o seu ramo começasse a baixar. E apesar de ainda estar conectado,
começou a perder o sol, começou a perder os nutrientes necessários para que você desse fruto. E eu queria que você pensasse sobre isso hoje. Como que está o seu relacionamento com o Senhor? Mas permanecer, precisa ser também permanecer com a família de Deus. Os ramos, eles crescem lado a lado. E é muito interessante, porque os ramos, eles ajudam uns aos outros. Porque são muitos ramos que vão nascendo. E aí os ramos, eles estão ali, eles começam a se entrelaçar. E aí está dando um monte de fruto, parece que é de um monte de ramos. Só que não são tantos. É porque eles estão juntos e um ramo dá vários. E eles estão tão próximos um do outro que um dá sustentação para o outro. Passa por cima e consegue segurar o outro que está meio caindo. E é por isso que é tão importante nós termos igreja juntos. Os ramos, eles crescem lado a lado, entrelaçados, se apoiando uns nos outros. Formam uma estrutura viva, coletiva. Jesus fala de vários ramos ligados à videira. Como que está o seu relacionamento com a igreja hoje? Talvez você olhe para a igreja e você pensa negativamente na igreja. Talvez você já foi machucado pela igreja. Talvez você já teve algumas experiências ruins com a igreja. E aí você olha e diz assim, cara, eu acho que aquela videira que eu vi não estava linkado a Deus mesmo. Eu acho que aquela videira, ela estava produzindo um outro fruto. Era muito estranho. Só que a igreja foi o lugar onde Deus deixou para a gente poder ir realmente um dando suporte para o outro. Se a gente olha a igreja de Atos, lá no início, logo depois que Jesus morre, ressuscita, ele fala com os discípulos, ele vai embora. A igreja de Atos, todos os dias, ao partir do pão, eles estavam falando de Jesus. Quando eles faziam a refeição, eles estavam relembrando as palavras do Mestre. Eles estavam amando um ao outro, vendendo tudo que eles tinham e trazendo para que mais pessoas da comunidade pudessem receber Jesus de verdade. Era uma comunidade unida, focada em Jesus. Eu queria que hoje você fizesse 2 avaliações na sua vida. Eu queria que você saísse daqui reavaliando como que está a sua conexão com Deus. E você tomasse uma decisão sincera em relação ao Senhor. Que você agisse hoje pensando, como que está a minha relação com Deus? Se você ainda não é batizado, talvez é o momento de você dar esse passo. De eu quero conectar com Deus. E eu entendi que é isso que eu preciso fazer hoje. Um passo importante de fé e de compromisso com Jesus. Talvez você tenha que rever a sua devoção diária. Estabeleça uma rotina de leitura. A palavra de Deus, ela precisa estar mexendo com o nosso interior. É a única forma que Deus vai conseguir falar com a gente é através disso. Comece devagar, mas com consistência. Permaneça na leitura. Às vezes a gente gosta de fazer umas coisas que são muito extraordinárias. Assim. Não, vou ler a Bíblia toda em 6 meses. Inclusive tem lá em São Léo o BT6M, que uma vez por ano a galera faz isso. Só que às vezes a gente não tem uma rotina que isso consegue se encaixar. Eu não vou conseguir ler 15, 20 capítulos por dia. Aí eu vou ler uma semana, já vou começar a me sentir meio mal, porque não consegui priorizar bem. Aí na segunda semana eu já estou com 1 semana de atraso quase. Aí quando eu vejo, eu estou desanimado. E eu não consigo mais permanecer. Talvez você precise achar uma forma de que isso vai acontecer. Porque isso precisa acontecer. Ore intencionalmente. Desenvolva um hábito de conversar com o Senhor. Às vezes, gente, nós temos a ideia de que a oração eu preciso me ajoelhar e colocar minha cabeça para baixo, fechar os meus olhos e começar a falar alto para que Deus me ouça. E não é assim. Inclusive, Jesus diz, cara, fecha a porta do teu quarto, em silêncio fala com o Senhor. Jesus não disse ajoelhe-se, deite-se, olhe para cima, feche o olho direito, feche o olho esquerdo, feche os dois. Isso são formas que a gente usa para tentar diminuir as nossas distrações.
Nós fechamos os olhos para que não fiquemos olhando para os outros. E a gente consiga só falar com Deus, mas não existe um jeito certo de orar. Talvez você vai pegar uma rotina de oração indo para o trabalho. E aí os 15, 20 minutos da ida para o trabalho, eu vou ir falando com Deus. Deus, olha aqui. Deus, meu dia. Porque hoje eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Deus, me ajuda com isso aqui. Deus, minha mãe me pediu um negócio, eu acho que ela não está legal. Cuida da minha mãe. Senhor, eu estou com um amigo que está com dificuldade. Deus, como eu queria poder ajudar ele. Senhor, me ajuda a conseguir direcionar. Isso sou eu conversando com Deus. Sou orando com Deus, falando, Deus, me ajuda a viver a minha vida de uma forma melhor. Me ajuda a permanecer conectado no Senhor. Porque eu sei que eu preciso disso para eu poder viver uma vida próxima de Ti. Por último, busque companhia. Convide alguém para orar com você. Para ler a Bíblia com você, que seja uma vez por semana. Nós precisamos de pessoas junto com a gente. E aí, eu queria que você reavaliasse a sua conexão com Deus. E eu queria que você fortalecesse a sua conexão com a igreja. Quero te incentivar a participar dos grupos. Os pequenos grupos são espaços onde a gente consegue desenvolver relacionamento genuíno. Onde a gente consegue olhar um no olho do outro. Onde a gente consegue, às vezes, ouvir o problema que o outro está passando e orar juntos. Isso aqui é fundamental para que a gente possa crescer. Para que a gente possa, às vezes, pegar um ramo que está meio caindo e a gente dar sustentação para ele aqui. Para que ele comece a produzir frutos. Para que ele comece a ter frutos que vão mostrar que ele é de Deus, realmente. Sirva com seus dons na igreja. Deus deu para cada um de nós dons e talentos. Que Ele quer que a gente use. Use o que Deus te deu aqui com a gente. Mas eu não tenho nenhum dom. Tem. Tem porque Deus disse muito claro que Ele deu talentos para a gente. Tem alguma coisa que você, sem dúvida nenhuma, pode usar aqui. E a gente quer que você use. A gente tem uma espécie de Enem, que a gente gosta de brincar, né? O Enem da Betânia. Que ali tem uma lista de coisas que você vai preencher, e elas vão dizer qual que é a sua maior propensão, de qual ministério que você vai servir melhor. Manda uma mensagenzinha no WhatsApp da igreja, olha só, eu quero fazer o Enem. Eu quero preencher a lista lá. Rapidinho, 2, 3 minutinhos, você vai responder, vai ir pra gente, e aí a gente vai sentar e vai dizer, olha só, eu acho que, segundo o que tu preencheu aqui, o melhor lugar para ti usar os teus dons é aqui. Tu vai te encaixar, tu vai te sentir bem aqui. Faz isso, gente. Deus nos deu os dons para que a gente esteja ligados a Ele. E por último, contribua generosamente, fortalecendo a sua conexão com a igreja. Invista para que mais pessoas possam receber o que nós recebemos de graça. A gente não gastou nada para estar aqui. A gente não gastou nada para abrir a igreja. Você não gastou nada a primeira vez que você veio aqui. Mas pessoas, por amor a Deus, investiram generosamente para que a nossa igreja pudesse estar aqui. Nós temos gente do Brasil inteiro que investiram nessa plantação. Nós temos gente lá dos ribeirinhos, do Pará, que você vai poder entrar lá só pegando o barco e andando 1 hora para dentro. Você vai chegar lá num lugar onde as casas são de palafito, acho que é que fala, né? São dentro da água. E essas pessoas venderam açaí para poder enviar uma oferta para a plantação da nossa igreja. Porque elas investiram no reino de Deus. Invista também, para que mais pessoas possam receber o que nós estamos recebendo. Quem está conectado a Deus precisa dar fruto. Só que o fruto verdadeiro ele só nasce onde há permanência em Deus e uma conexão com a igreja. Deus age na igreja. Deus ele inicia os projetos na igreja. Deus ele começou a estabelecer a igreja. E ele disse que nós precisamos estar juntos. A Escritura aos Hebreus disse, gente, não deixem de congregar. Vocês precisam estar ali para um estar moldando o outro. Provérbios fala para a gente que o ferro afia o ferro. E é assim na igreja também. Um afia o outro. A gente está ali, às vezes, tem que afiar. Dá uma rusga, dá um problema, às vezes a gente tem que ir lá resolver. Por quê? Porque nós estamos juntos, andando por amor ao Senhor.
dando suporte um para o outro. Quero te convidar hoje a avaliar a tua conexão. Como é que está a sua conexão com o Senhor? Como é que está a sua conexão com a igreja? Eu queria convidar você a ficar de pé para a gente orar agora. E se você não sabe qual que é o grupo mais próximo da sua casa, pode chamar no WhatsApp. Nós temos grupos em Dois Irmãos, em Voti. Temos grupos em São Leopoldo, pessoal que veio de São Leopoldo. E eu quero te incentivar de verdade a participar essa semana. Vamos orar então, gente. Deus, muito obrigado por esse momento que a gente teve aqui. Muito obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia com a gente. Obrigado, Senhor, por nos dar uma oportunidade de reconectarmos ao Senhor. Mesmo muitas vezes a gente não merecendo essa reconexão. Mesmo muitas vezes nós agindo de formas contrárias ao Senhor. Ainda assim o Senhor nos amou e mandou Jesus para morrer nos dando uma oportunidade de sermos religados ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, por isso. Nos ajude, Senhor, a como Jesus falou, a estarmos ligados à videira. A não permitirmos que nada, nenhuma distração da nossa vida possa fazer com que a gente desanime e baixe. Mas que o Senhor possa estar sempre nos levantando, possa estar sempre nos colocando para que a gente possa tomar sol, para que a gente possa produzir muito fruto. E que, Deus, aqui, como igreja, nós possamos dar sustentação um para o outro, para que a gente possa produzir muito. E quando alguém às vezes não está produzindo, a gente possa estar junto. A gente possa abraçar e a gente possa ajudar essa pessoa a produzir também e mostrar que os frutos dela apontam para a videira, apontam para Jesus. Que as nossas ações, a nossa forma de pensar, as nossas atitudes sejam vinculadas ao Senhor. E que o Senhor se agrade da forma como nós estamos vivendo. E um dia a gente possa chegar diante de Ti e aconteça aquilo que Tu falou lá em número 6. Que o Senhor sorria para nós. Levante o seu rosto para nós e nos dê um sorriso. É o que nós esperamos, é o que nós queremos. Então nos ajude, Senhor, a permanecermos no Senhor, para que a nossa vida tenha o real significado que Tu nos criou para ter. É o que nós oramos agora no Teu nome, Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com vocês hoje e sempre. Amém.